O que fazer quando somos humilhados? O que fazer quando somos humilhados? Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. O que fazer quando somos humilhados? Tem um filme que é baseado em uma história real. Esse filme chama Até o Último Homem. Ele conta a história de Desmond Doss, um rapaz gentil, um cristão devoto, adventista, e criado na igreja, filho de um pai que foi combatente militar, que serviu na Primeira Guerra, e quando ele atinge a idade, ele decide se alistar ao exército americano para poder atuar como médico na Segunda Guerra Mundial. O que o destaca dos demais que se alistam para poder ir à guerra é que ele se recusava a segurar uma arma e matar pessoas. Ele alega que o único motivo para o qual ele havia se alistado ao exército era o de salvar vidas e não de tirá-las. Então ele foi considerado um opositor consciente, e por causa disso ele foi acusado de traição à corte marcial, desmoralizado diante dos seus companheiros de guerra, e ele encontra dificuldades ainda no período de treinamento militar, onde ele é comandado pelo sargento Hauer e o capitão Glover, extremamente perseguido por esses superiores. Eles humilham e faz com que todo o batalhão ficasse contra ele. Em determinado momento o sargento disse: eu imploro a vocês, não esperem que ele, aponta para o Doss, salve vocês no campo de batalha, pois ele estará sem dúvidas muito ocupado lutando com a sua consciência para os ajudar. E por causa disso ele apanha dos seus companheiros diversas vezes, mas ele permanece no treinamento. Em momento algum ele é insubmisso, e ele diz: eu fiz tudo que pediram, exceto uma coisa: me tratam como um criminoso, porque eu não quero matar.
ele é humilhado, ele passa por perseguição, por humilhação, por afronta, ele apanha, mas ele se mantém firme. Você conhece a história de alguém que foi humilhado, que passou por uma situação talvez como essa? Isso acontece com o povo de Israel. Nós vemos isso acontecer com o povo de Jabes Gileade. Eles são cercados pelo rei Naás, rei de Amon, um amonita. Eles cercam a Israel, eles cercam a terra de Jabes Gileade. Eles sitiam. E o que acontecia naquela época? O sitiar, o cercar uma cidade, era forçá-los a se renderem, porque não conseguiria entrar alimento ali naquela região. Não dava para entrar suprimentos. Então a cidade ali, ela começava a minguar, ela começava então a passar por necessidade, ela começava a passar por privação, passar fome. E depois então de ser sitiada a cidade, eles mandam um recado para Naás. O recado é o seguinte: faça uma aliança conosco, e nós seremos seus escravos. O que eles estão dizendo então? Entre em aliança conosco, e nós te serviremos. Porque eles já estavam sofrendo em demasia, eles já estavam sofrendo demais, eles já estavam correndo risco aí, talvez de crianças, daqueles mais frágeis, de idosos, morrerem de inanição, morrerem de fome. E o contexto desse texto é o contexto de que nos capítulos 9 e 10, Saul acabou de ser declarado rei, ele acabou de ser levantado e escolhido como rei, um rei fraco, um rei que, quando ele é levantado como rei, alguns dizem: não vamos servir esse homem. Poderá esse homem salvar-nos? É como termina o capítulo 10, o último verso. Poderá esse homem salvar-nos? Esse homem aí que está se escondendo com jumentos, esse homem aí que é jovem, e de uma família pequena, de uma tribo pequena em Israel, que tem pouca influência, esse homem não pode nos salvar. E esse texto encontra-se no centro de um quiasmo. O livro de Samuel também tem alguns quiasmos, a Bíblia toda tem, né? O que é um quiasmo aí, para quem nunca ouviu falar? É uma estrutura de paralelos para poder contar uma história. Então o judeu, ele normalmente não escreve como a gente escreve. Normalmente como que a gente escreve? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? De maneira linear, muitas vezes de maneira cronológica. É assim que a gente pensa e é assim que a gente escreve. É assim que a gente pensa as narrativas. Entretanto, a escritura muitas vezes ela vai trabalhar com paralelos, com repetições, mostrando na história aquilo que está se repetindo, aquilo que é paralelo, aquilo que aparentemente está ecoando, né? Então há muitos ecos, e aqui a gente vai ter, por exemplo, no capítulo 8, Samuel fazendo um discurso em resposta ao pedido de Israel por um rei. Então no capítulo 8, Samuel faz esse discurso. Em paralelo, o capítulo 12, Samuel faz um discurso em resposta ao pedido de Israel por um rei. Nós veremos na semana que vem. Então o capítulo 12 é Samuel agora fazendo um discurso a Israel, porque eles pediram um rei. No capítulo 8 ele faz isso. Então o capítulo 8 está em paralelo com o capítulo 12, mesmo tema. No capítulo 9 e 10, Saul é proclamado rei em segredo. No capítulo 11, Saul é proclamado rei publicamente. Então no final do capítulo 11, Saul é proclamado rei publicamente. No capítulo 9 e 10, Saul é proclamado rei de forma privada. No final do capítulo 10, a escolha de Saul como rei é rejeitada por filhos de Belial. Um pouco antes do final do capítulo 11, Saul se recusa a vingar-se dos filhos de Belial. Então, os filhos de Belial recusam Saul como rei. Depois de Saul vencer a batalha, ele se recusa a se vingar deles. E o que está no centro dessa estrutura, desse quiasmo? Exatamente o capítulo 11 que nós lemos, dos versos 1 a 11. Saul derrota Naás. A vitória do ungido do Senhor contra a serpente. A vitória do ungido do Senhor contra a serpente. Naás em hebraico é serpente. Então esse texto ele comunica algumas coisas, ele tem simbolismos.
Esse texto, ele aponta para Jesus também, como todos, a gente tem visto isso aqui no livro de Samuel, toda a Escritura. Eu particularmente gosto, né, de ver isso na Escritura e toda ela. É nosso papel ler a Escritura e perceber como que ela aponta para o Senhor Jesus. A primeira coisa, então, que a gente aprende nesse texto é sobre a humilhação. Israel é humilhado. Então, nós veremos 3 partes. Nós veremos a humilhação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a redenção. E em terceiro lugar, a celebração. Nós passamos da humilhação para a celebração por meio da redenção, oferecida pelo ungido do Senhor. Então, em primeiro lugar, a humilhação. Naás, rei dos Amonitas, ele cerca Israel, como nós já vimos. E Israel agora se rende. Então, eles propõem um pacto. Eles propõem um pacto de rendição. Não, tudo bem, nós vamos nos render a vocês. Nós reconhecemos que nós não conseguimos lutar por nós. Nós reconhecemos que nós não temos condição de nos libertar. Nós reconhecemos que nós não temos condição de sair dessa situação. Então façam uma aliança conosco. Façam um pacto conosco e nós seremos seus escravos. Como que normalmente funcionavam esses pactos no mundo antigo? Era o tratado de vassalagem. Então, haveria um suzerano, que se tornaria agora o dono da terra, e aquele povo não é dono da terra, eles são servos desse suzerano, e eles podem comer ali do alimento, só que parte daquilo que eles produzem, eles têm que devolver para o suzerano. Normalmente, 20% era o tributo pagado para esse suzerano. Hoje, o nosso tratado de vassalagem é pior, né? Na nossa nação, sendo livres, aí a gente paga mais do que 20%, né? E eles eram escravos, né? Eles propõem esse acordo, mas nem sempre, às vezes, os pactos, quem determinava era o dono. Por quê? Era o suzerano, era o mais forte, porque ele poderia simplesmente chegar e matar todo mundo. Falando, não quero 20%, eu quero tudo. Por que normalmente eles aceitavam? Porque eles não iriam ficar naquele lugar para poder produzir ali. Então eles dominavam sobre vários povos e recebiam tributo de vários povos, de várias regiões. E se enriqueciam e oprimiam mais e mais. Entretanto, Naás, ele não está muito preocupado em fazer acordo, não. Ele quer humilhar. Ele não está preocupado em receber 20%, 30%. Ele quer humilhar Israel. E ele se levanta, e ele responde, verso 2. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. O que Naás quer? Humilhar todos de Israel. E ele diz para vazar o olho direito. Qual que é o propósito disso? É um propósito estratégico. Então Naás, ele pede que todo o olho direito de todo mundo em Israel fosse vazado, porque uma vez que a pessoa ela perde a visão do olho direito, normalmente o povo de Israel era destro. Normalmente os homens de guerra, aqueles que iam para a batalha, eles eram destros. E para lutar a batalha, eles tinham a arma na mão direita e o escudo na mão esquerda. De modo que a visão que eles tinham do olho direito era a sua visão de defesa. Porque a visão do olho esquerdo, o escudo, muitas vezes estava ali, cobrindo parte dessa visão. Então essa visão direita representava essa visão de defesa. Sem o olho direito eles ficariam vulneráveis. Eles seriam obrigados a se humilhar. Eles não teriam mais capacidade de se defenderem, de entrar em batalha. Eles até poderiam lutar, mas eles estariam em uma posição muito pior do que os seus inimigos. E Naás, então, ele diz: se vocês furarem os olhos, vazarem os olhos, vocês serão humilhados, vocês vão se submeter à minha servidão, como servos de Naás, como servos da serpente, e incapazes de se defenderem, dos meus ataques. Querido, é assim que a serpente age. Naás,
ele continua atacando, ele continua sitiando as nossas casas, ele continua sitiando as nossas crianças, ele continua agindo para atacar. E o propósito dele é, de fato, nos render para lhe servirmos. Quando nós damos o nosso senhorio para outros, nós somos escravizados e humilhados. Quem será o nosso Senhor? Quem vai conduzir a nossa vida? O povo de Israel, de primeira eles pedem para fazer aliança, eles não buscam o Senhor não, eles só procuram ajuda e socorro depois que Naás diz que ia furar os olhos deles, mas antes disso, se ele não furasse os olhos deles, eles estavam dispostos a se tornarem escravos. Ao invés de buscar o Senhor, eles estão assim, não, vamos procurar aqui todos os nossos recursos. Eles provavelmente antes disso procuraram todas as maneiras deles mesmos se salvarem, perceberam que não, e agora então eles tentam fazer um acordo de paz. Muitas vezes a gente age assim, a gente acha que as coisas são na força do nosso braço, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que nós podemos, daquilo que nós fazemos. E nós não consultamos o Senhor, e nós não buscamos o Senhor, e nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, não somos conduzidos pelo Espírito Santo. E por causa disso, muitas vezes nós entramos em acordos que nos levarão para a morte, para a escravidão e para a humilhação. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos perceber com quem nós estamos fazendo aliança. Com quem nós estamos entrando em acordo. Com o que a gente está fazendo concessão. Muitas vezes nós fazemos muitas concessões. No trabalho. Veja bem, um acordo ilícito, mas se eu fechar os meus olhos para isso, se eu cegar o meu olho direito para isso, eu vou ter vantagens. Se eu abrir mão, se eu entrar em uma aliança que vai me trazer prazer, qual que é o problema? Ninguém está vendo. Qual que é o problema de entrar em aliança com alguém que não teme ao Senhor? A idade está chegando. Eu preciso casar. Então ele é tão bom, ela é tão boa, mas não é crente. E eu entro em aliança com alguém que não serve ao Senhor, transgredindo uma lei que está na palavra de Deus, para não se colocar em julgo desigual. Quando eu entro em aliança, abrindo mão da minha pureza sexual, vivendo na prática da relação sexual fora do casamento, quando eu abro mão da minha vida santa diante do Senhor, em busca de autonomia, de sucesso, prazer, perdendo muitas vezes até mesmo a minha família, abrindo mão de tempo com a minha família, na busca desenfreada por sucesso, por recursos, por bens, aliança com o jogo, uma aliança com a serpente. Queridos, muitas alianças nos serão propostas, muitas delas aparentemente irrecusáveis, muitas delas aparentemente sem saída, mas eu não tenho o que fazer, eu estou sitiado, eu estou cercado, então eu preciso ceder. Entre dois males, não escolha nenhum deles, se volte para o Senhor, busque a face do Deus Todo-Poderoso. É interessante que quando a Bíblia fala de olho direito, tem um outro texto que fala de olho direito na Escritura. Não por você se cegar para não conseguir se defender, em uma aliança com um rei, um opressor, mas um se cegar para não cair em tentação. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo de número 5, verso 29, ele diz: se teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que Jesus está dizendo? Ele está falando para, se for necessário, você arrancar o olho, para que você não caia em tentação, vale a pena. Vale a pena arrancar o olho, para não servir Naás. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é arrancar o olho para servir Naás. O olho direito e o senhorio
estão aí interligados no intuito de submissão, e Jesus está dizendo: quem é? A quem você vai ser submisso? Jesus manda arrancar para libertar, para santificar, e Naás quer escravizar e humilhar. Tudo que Satanás quer é mutilar a nossa alma, cegar a nossa visão espiritual. E Jesus, ele quer nos dar visão. Jesus quer abrir os nossos olhos espirituais. Então eles buscam por socorro. Verso 3, os anciãos de Jabe lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. A fé deles está bem pequena, é verdade. A gente vai, dá 7 dias aí que nós vamos partir para o desespero, a última saída. E eles buscam por socorro, dizendo assim: pode ser que ninguém nos socorra. Pode ser que a gente tenha que se entregar, e se dentro de 7 dias nós não conseguirmos ser socorridos, a gente se entrega, a gente se rende. Eles estão cercados, eles estão humilhados, e eles buscam por socorro. A quem nós buscamos quando estamos cercados? Isso nos ensina, queridos, porque eles buscam ajuda com o ungido do Senhor. Por mais fraco que ele pareça, por mais humilde que ele pareça, ele é, apesar de ser mais alto do que todo mundo em Israel, ele é pequeno demais, hein? Ele não tem tanta força, ele não é um herói de guerra, ele nunca foi para uma batalha, inclusive. Ele é vergonhoso, ele é pequeno, mas eles procuram pelo ungido do Senhor, que é humilde, que é aparentemente fraco, e eles buscam por ele, por aquele que o Senhor disse que havia escolhido, por aquele que Deus havia dito que libertaria o seu povo. Então eles vão para o lugar certo, eles buscam da maneira certa. Nós precisamos entender que quando nós passamos por dificuldades, há um caminho, há um lugar certo que a gente tem que procurar. Nós temos que procurar pelo Rei ungido, nós temos que procurar por Jesus, nós temos que nos humilhar diante dele, para que nós não precisemos ser humilhados pelos reis desse mundo. Porque se os nossos joelhos estiverem dobrados diante do Senhor Jesus, nós não precisaremos de nos curvar diante de mais ninguém. Mas quando nós não buscamos, quando nós não temos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de rendição a Cristo, o que vai acontecer é que nós entraremos em concessões que vão trazer escravidão e cegueira. E nós sofreremos por causa disso. Mas mesmo assim, quando isso acontece, mas quando a gente procura pelo Senhor, quando nós buscamos a face de Deus, Ele é socorro bem presente. Como nós lemos aqui no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulação no hebraico, no grego também, ele dá a ideia de aperto, de um lugar apertado, de uma prensa. Então quando as coisas apertam, quando nós procuramos e buscamos pelo Senhor, socorro nele, Ele é socorro bem presente. Nós vimos aí no último mês, o caso da Juliana, que lá na Indonésia, em um vulcão, ela caiu, e ela esperou dias por socorro, que não chegou. Dias aguardando ali por um socorro que não era bem presente. Era difícil. Mas Deus não tem telefone ocupado, não tem WhatsApp fora de área. Deus, Ele não tem lugar difícil que Ele não chegue. Ele é socorro bem presente. Quando nós gritamos pelo Senhor, Ele vem ao nosso encontro na hora. Ele está disponível. É a Ele que nós devemos buscar. É Ele quem pode nos socorrer. Eu lembro, certa feita, a gente fazia um trabalho de evangelismo na periferia de São Paulo, em Diadema, e era um lugar muito próximo do morro, no pé do morro,
E o sábado ali era bem movimentado, né? O sábado ali na periferia tem muito movimento, barulho, músicas. E a gente tinha reservado, a gente tinha alugado um caminhão e a gente fazia um impacto evangelístico ali. A gente tinha ensaiado com as crianças no centro comunitário para fazer uma apresentação para os pais. E ia ter um tempo de evangelismo, eu ia pregar naquele sábado à tarde. E aí foi chegando a hora do evento, do momento, e teriam as apresentações. E aí para lá próximo um carro. E o carro tocando um funk bem alto. E um cabra muito mal encarado. E com mais algumas outras pessoas bebendo. E tocando uma música obscena. E então vou eu lá falar com ele. Falei, querido, tá vendo? A gente programou aqui um trabalho e vai ter uma apresentação das crianças aqui do bairro. E nós somos aqui da igreja. E queria saber se você não poderia daqui a pouco baixar o som para a gente fazer a apresentação, depois retorna, tal. E ele me ignorou simplesmente, olhou para mim, virou a cara e continuou. Eu saí dali e a gente entrou lá no centro comunitário. Falei, vamos orar. Vamos orar. E oramos, Senhor, a gente não veio aqui para poder não fazer esse evangelismo, a gente está entrando em território inimigo, mas o Senhor é todo poderoso, faz cessar esse som, faz ele embora, faz alguma coisa assim. Nós pedimos socorro pelo Senhor, eu não podia com ele não. E a gente está orando lá dentro, daqui a pouco faz um barulho de um estouro lá fora. E aí a gente ouve esse barulho, uma explosão, uma coisa que aconteceu, a gente fica assustado e sai. O som dele tinha queimado. E ele saiu de lá bravo demais e foi embora, muito provavelmente humilhado. Então o trabalho foi feito. Quando nós buscamos o Senhor, Ele é socorro bem presente. Quando Satanás quer humilhar os filhos de Deus, Deus vem em socorro dos seus filhos. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus é fortaleza e socorro bem presente. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é a redenção. Agora, Saul ouve o relato. Verso 5, eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou, o que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. É interessante que Saul não é um cabra muito bom, sabe? Eu já tenho dado esse spoiler aqui, que esse cara vai dar ruim, vai dar problema, ele não é alguém que vai se tornar um modelo de rei, mas esse é o ponto alto do reinado de Saul, esse é o momento que ele está mais no centro da vontade de Deus e que ele age em obediência e movido de fato pelo Espírito Santo. E é o momento que ele mais se parece com Jesus, ele é um rei humilde, ele já foi ungido como rei, mas você não vê Saul se colocando acima das pessoas, você não vê Saul se colocando como um líder tirano, opressor, como ele vai se tornar a partir do capítulo 13 em diante. Alguém apaixonado pelo trono, desejoso de ser aprovado pelos homens. Não, Saul aqui, ele está junto dos bois, ele é um rei ungido, escolhido por Deus, e ele sabe disso, que foi ungido e cheio do Espírito, e ele está junto com os bois, trabalhando, e ele ouve o relato, e diz o texto que tem o povo que chora. Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Verso 6, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu essas palavras, e acendeu-se-lhe sobremodo a sua ira. É interessante essa palavra, o Espírito se apossou, porque ela tem eco na Escritura, em vários outros lugares isso acontece, principalmente lá em Juízes com Sansão. Diz o texto que o Espírito Santo se apossava de Sansão, e ele então matava um bocado de filisteus. Aqui, o Espírito se apossa de Saul, o Espírito vem sobre ele, e ele convoca todo o povo, e leva Samuel consigo. E por que o Espírito Santo se apossa de Saul? Porque ele se compadece do povo de Jabes Gileade, ele lidera o povo de Deus com ousadia e com coragem, ele se compadece daqueles que estão sofrendo. Veja bem, Saul estava tranquilo,
O problema do sítio era contra Jabes de Gileade. Ele estava em uma região mais distante, ele estava numa região que não havia perigo. Mas ele se compadece. E quando ele se ira contra Naás, e quando ele se compadece de Jabes de Gileade, o Espírito do Senhor se aposta dele. Conduzido pelo Espírito, e irado. Não uma ira humana que não produz a justiça divina, mas uma ira contra o mal, que me leva a agir com justiça. Isso nos ensina, queridos, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu terei reações contra o mal. Eu preciso me posicionar contra aquilo que é ruim. Como nós reagimos quando nós vemos a maldade se alastrando? Nós somos chamados a levantar a nossa voz profética contra o pecado, a chamar pessoas ao arrependimento, para fazer cessar o mal. Como cristãos, a gente não pode se calar quando o racismo se alastra, quando pessoas querem diminuir outras por causa da sua cor da pele. A gente não pode ficar inerte vendo a pedofilia, o abuso de crianças, de mulheres. A gente não pode ficar inerte ao ver as injustiças na nossa nação, ao ver como que o mal tem se alastrado, a miséria, a pobreza. Essas coisas não podem fazer com que o nosso coração fique cauterizado. Tem tanto mal no mundo, eu preciso preocupar com as minhas coisas. Tem tantos problemas no mundo, eu preciso preocupar com os meus projetos. Tem tanta maldade no mundo, se eu ficar olhando para essas coisas, eu não vou viver. Veja bem, tem muita criança passando fome, então deixa eu cuidar das minhas. Deixa eu fazer o meu. Não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina, por meio de Saul, que nós somos chamados a nos compadecer daqueles que sofrem. E quando nós assim o fazemos, o Espírito Santo, ele usa o nosso pouco para fazer muito. Ele usa a nossa pequena força para gerar uma transformação profunda. A reação do povo de Deus frente à maldade é uma reação de sede e fome por justiça de Deus, anseio por redenção, anseio para que o Evangelho seja vivido em todas as esferas da sociedade, anseio pela destruição do sofrimento. Houve um homem que ele se irou contra a injustiça, e ele foi cheio do Espírito Santo. Esse homem, o nome dele era William Wilberforce. Ele foi um parlamentar inglês. E ele se converte ouvindo os sermões de John Newton. John Newton, um ex-capitão de navio negreiro, que se converte em uma tempestade, e é o autor daquela música Amazing Grace, maravilhosa graça, que me salvou. Eu era cego, agora vejo. E aí, William Wilberforce, um parlamentar inglês, ele começa então a ver a escravidão na Inglaterra, o tráfico de escravos levados para a Inglaterra, e ele começa a lutar contra isso. Em 1787 ele começa a, no parlamento inglês, tentar aprovar uma lei que proibisse o tráfico de escravos. E esse homem foi humilhado muitas vezes no parlamento, perseguido muitas vezes no parlamento, acusado de traição muitas vezes ali no parlamento, lutando contra algo que era normal e natural naquela época, aceito. E 20 anos ele passa por humilhações e derrotas desanimantes, até que em 1807 é aprovada o ato contra o comércio de escravos na Inglaterra. E ali, enquanto ele está sentado, todo o parlamento o aplaude de pé. E em 1833 é aprovada a abolição da escravidão na Inglaterra, 3 dias antes da morte desse homem. E então ele vai se encontrar com seu Senhor. Nós precisamos nos indignar mais, queridos. Nós precisamos enxergar mais o sofrimento e a escravidão das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes uma escravidão espiritual, muitas vezes uma escravidão que tem cegado essas pessoas. Sim, é necessário que nós olhemos para a nossa própria servidão ao pecado, pecados de estimação, cegueira nossa, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, tirando a trave do nosso olho para que a gente possa
auxiliar e ir em socorro daqueles que necessitam. Saul vai ao encontro do povo de Jabes Gileade. E ele manda chamar todo mundo de Israel. E esse homem agora, você vê que o homem fica bravo. O espírito se apossa de Saul. E agora Saul age de maneira diferente. Ele diz, ele age com estratégia, ele pega bois, corta, envia por todo Israel e diz, vai ser feito assim, com todos os seus bens, com todos os seus recursos. Então ele não vai dizer que o povo ia morrer, mas ele vai dizer, vocês vão ficar pobres, nós vamos arrancar de vocês. O negócio ficou ruim para o seu lado, se você não se mover no cuidado, no socorro do povo de Jabes e de Gileade, que são nossos irmãos. E ele vai, juntamente com 330 mil homens, em socorro do povo de Israel, para lutar contra Naas, contra a serpente. É interessante que Saul, ele vai em socorro de Jabes de Gileade com dano próprio. Entenda, querido, aquele jovenzinho que se esconde lá nas malas, não querendo ser ungido rei, porque ele se sente incapaz, agora ele se dispõe nas mãos do Senhor para lutar pelo povo de Deus, para salvar o povo de Deus. Agora ele se dispõe nas mãos do Senhor para libertar o povo de Deus. E ele se põe em risco, porque ele está indo para a batalha. Ele não está dizendo, eu vou juntar vocês aqui e vou enviar vocês para a guerra. Não, ele está indo guerrear, ele está se colocando em risco, ele pode ser morto. E para a guerra é perigoso. E ele está indo para a guerra contra um povo que é cruel, que gosta de humilhar os seus inimigos. E ele vai. Ele se põe em risco. Ele está disposto a morrer pelo povo de Deus. Ele não entrega apenas o seu olho direito, ele entrega toda a sua vida pelo povo de Israel. Mas nós temos um rei ungido que oferece redenção para nos resgatar da humilhação, maior do que Saul, o Senhor Jesus. Jesus é o verdadeiro ungido do Senhor que luta as nossas batalhas. Nós estávamos escravizados, cegos, humilhados, rendidos, completamente rendidos. E Jesus, Ele não vai nos resgatar simplesmente guerreando por nós. Ele vai nos resgatar morrendo no nosso lugar. Ele morre a nossa morte na cruz do Calvário. Ele vence na cruz, não com espada ou com um exército gigantesco. Ele não tem apenas o seu olho ferido no meu e no seu lugar. Ele não diz, eu vou ferir o meu olho para que o olho deles não seja ferido. Ele é completamente ferido na cruz. Ele é morto para que nós recebêssemos redenção. Esses dias eu estava refletindo, porque eu fiz uma visita e ouvi um relato que eu não sabia, sobre uma religião africana, que diz que dessa religião, os demônios ali que eles servem, eles que humilharam Jesus no caminho da cruz, né? E aí eu estava refletindo sobre isso, porque a Bíblia diz que na cruz o Senhor os despojou, na cruz o Senhor Deus humilhou o inferno. Sabe o que aconteceu? Os demônios estão levando Jesus para a cruz na hora que ele morre. Teve um impacto no mundo espiritual, cósmico, absurdo. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Mas não é só isso que acontece não, querido. Diz o texto bíblico que os mortos que estavam no sepulcro levantam, ressuscitam e entram na cidade. O inferno foi abalado. Os demônios foram derrubados, humilhados, completamente despojados. Jesus, na cruz, com a sua morte, com o seu sangue todo poderoso, venceu no meu e no seu lugar, destruiu, despojou o inferno inteiro, todos os demônios caídos, curvados e humilhados diante dele, na cruz. O rei humilde, o rei aparentemente fraco, o rei daquele de quem nós não fizemos caso, o rei que nós o reputávamos por ferido, aflito, ele morre para nos dar vida. E a sua aparente fraqueza era a força infinita de amor por mim e por você,
para que nós fôssemos resgatados, libertos para o seu reino. O rei humilde, que luta por nós e que vence na cruz. Humilhação, redenção, celebração. O texto agora diz que eles são libertos. E o verso 12: então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que os matemos. Tragam esses filhos de Belial, vamos destruí-los. Saul é o rei. Olha Naás se levantando no meio do povo de Israel. Olha a serpente mais uma vez se infiltrando. O povo queria punir quem duvidou de Saul, mas ele responde. Ele está cheio do Espírito. Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Ele entende quem é que deu vitória, ele não se exalta, ele não levanta um altar de exaltação para si mesmo, ele não se coloca acima como se ele fosse o Todo-Poderoso. Ele diz: o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos trouxe livramento, o Senhor é quem nos resgatou, e ninguém vai morrer. Ele celebra e ele convida os inimigos a se tornarem amigos. Ele convida os inimigos e ele diz para eles: eu lutei por vocês também. Eu lutei para que vocês também fossem salvos pelo Senhor. E Saul novamente aponta para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o rei ungido, que não destrói os seus inimigos. Salmo 23 aponta para o Senhor Jesus do início ao fim, e Jesus ali é o Cordeiro de Deus que é levado pelo Supremo Pastor para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, pelo vale da sombra da morte. E no Salmo 23 também aponta para Jesus, quando no verso 5 em diante ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda, unges minha cabeça com óleo. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que agora o ungido do Senhor, ele tem uma mesa posta, e diante dele os seus inimigos. O Salmo 46 também aponta para o Senhor Jesus. Ele vai dizer: vinde e vede que assolações o Senhor efetuou na terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Antes as nações bramam, mas o Senhor faz ouvir a sua voz, e eles se aquietam. E agora ele se dirige ao povo de Israel dizendo: os inimigos, as nações que bramam, agora elas se aquietam diante de mim e me exaltam, porque ele não destrói as nações inimigas. Ungido do Senhor, diante dos inimigos, o cálice transbordante que representa a ira de Deus sendo derramada. Ungido do Senhor não derrama o cálice da ira sobre os inimigos, ele sorve esse cálice até a última gota, ele bebe no meu e no seu lugar. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos os filhos de Belial que diziam que ele não deveria reinar, que ele é o rei que deveria ser desprezado, que ele não poderia se assentar na cadeira de Davi porque ele é humilde. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nós o desprezamos, nós vivemos uma vida distante dele, mas o que ele faz é transformar inimigos em amigos. Ele paga pelo meu e pelo seu pecado, ele nos desarma, nos convida à mesa e nos dá um banquete do seu próprio sangue, do seu próprio corpo. Ele vem para transformar inimigos em amigos. Ele faz isso com o ladrão da cruz, que estava há pouco tempo zombando dele, há pouco tempo blasfemando, diz o texto. Os dois blasfemando, mas um deles muda de atitude, começa a perceber quem é Jesus naquelas 6 horas na cruz, e ele crê, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele centurião romano, o responsável pela crucificação, o responsável pela morte de Jesus naquela manhã e tarde, quem mandou Jesus ser crucificado, quem estava no cuidado ali daqueles que açoitaram Jesus, o centurião, ele crê. Na hora que Jesus morre, ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele declara com a sua própria boca quem é Jesus.
No filme Até o Último Homem, Desmond Doss, ele não desiste, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo ameaças, ele persevera em servir. Ele termina o treinamento e ele vai para o Japão, para a guerra, para trabalhar na ala médica. E durante a batalha de Okinawa, Desmond Doss, ele salva mais de 75 homens, sendo condecorado. O que faz de Desmond Doss o primeiro opositor consciente da história norte-americana a receber a medalha de honra do Congresso. Ele diz: eu orava o tempo inteiro, eu continuava orando a Deus, por favor, ajude-me a salvar mais um. E quando conseguia, eu dizia: por favor, Deus, ajude-me a salvar mais um. Seu sargento então diz: eu nunca estive tão errado sobre alguém na minha vida, espero que possa me perdoar um dia. Mas então, no final das contas, eu descobri que ele era um dos mais corajosos do mundo. Querido, quando nós, humilhados, buscamos o Senhor, nós podemos então, em face da vitória, celebrar com Ele. Você se sente cercado hoje? O inimigo tem tentado tirar a sua visão, as suas defesas, a sua dignidade. Deus é o seu libertador, Ele é socorro bem presente. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está aqui nessa noite. Jesus quer te dar vitória sobre o mal, sobre a escravidão, sobre o pecado. Talvez o que tem te dominado é o pecado da ira. Talvez o que tem te dominado é a falta de perdão, a raiz de amargura. Talvez isso tenha te dominado. Talvez alguma situação que você tem vivido que tem te escravizado, tem tomado os seus pensamentos. Querido, nada pode ocupar mais a sua mente do que o Senhor Jesus. Ele quer te dar liberdade. Ele quer transformar a sua história. Vamos adorar a Deus com mais uma canção. Em seguida nós iremos orar, impetrar a bênção.